Queridos, queridas, amados e amadas, aposentados, pensionistas, amigos que gostam de nosso canal, aproveitando aqui agora nesse momento, fazendo uma atualização em nosso canal. Em nossa última atualização nós falamos do pente fino, dos golpes que estão aplicando aí no programa da revisão da vida toda. Hoje, agora, nesse instante, nós resolvemos falar dos impactos econômicos e as evidências que podem ocorrer neste processo de revisão da vida toda. Tá? Como dissemos, nós falamos ultimamente, na nossa última atualização, sobre o pente fino, né? Tá? Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, por favor, tanta gente que assiste em nosso canal, certo? Que, por favor, ao assistirem, façam a sua inscrição, nos ajudem, certo? Fazendo aí a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem fazendo comentários, deixando aí seu like, para que nós possamos aí, fazendo comentários, para que nós possamos aí melhorar o conteúdo do canal. Ficaria muito agradecido assim, se fizesse a sua inscrição nos ajudando, né? Bom, apesar das clarezas apresentadas pelo INSS sobre os cálculos e o impacto que irá ofuscar sobre as contas do INSS no pagamento dessas revisões, alguns erros podemos verificar no impacto orçamentário em tese apresentada pelo INSS. A razão de tal assertiva é intuitiva, não é uma coisa correta, mas é intuitiva. No caso de acerto, se acertarmos, certo, terá sido por nós uma mera sorte. O impacto é inesperado, óbvio, seja este impacto de natureza regulatória, judiciária e até mesmo judicial. No caso da revisão da vida toda, e através da ótica do AED, não é diferente. A discussão da revisão da vida toda decorre de equívocos no procedimento de apuração do cálculo do benefício do segurado, ou dos segurados, né? Busca-se então entender um pouco, busca-se aí então nesse caso, o reconhecimento de direito ao benefício mais favorável aos segurados e pensionistas, em decorrência de alterações legislativas que mudaram o período base de cálculo, o famoso PBC, período básico de cálculo. Se verificarmos por esta ótica jurídica, cabe verificarmos então se a análise fática disponível atende os critérios mínimos de qualidade que permitam uma decisão bem fundamentada. Descobramos sobre os detalhes do caso vamos nos debruçar agora sobre os detalhes do caso e, infelizmente, não é o caso, que é o que observamos através desta análise. Ora, o impacto econômico da revisão da vida toda sobre as contas públicas, é óbvio que ele
deve e teve seus valores estimados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, através de notas, duas notas, as notas técnicas do SEI, a 4921, 2020, e a ME do DIRBEN, do INSS, que foi publicado no dia 12, no mês de dezembro de 2022. A primeira nota, ela estima o impacto da revisão da vida toda em torno de 46 bilhões de reais em 10 anos, ou 4,6 bilhões por ano. A segunda nota já traz, através da tese do STF, surpreendente, alterando a estimativa para 360 bilhões em 15 anos, ou 24 bilhões por ano, né? É evidente que, mesmo com o maior benefício da dúvida que possamos dar aos métodos de cálculos empregados, é impossível que as duas notas sejam simultaneamente verdadeiras. O que nos impressiona também é que os cálculos se divergem e sejam apresentados menos de 3 anos, ao ser apresentado, menos de 3 anos um do outro. Se olharmos com mais atenção para as notas técnicas, deixa de ser assim tão surpreendente em haver tamanha disparidade entre elas, porque ambas as notas evidenciam cálculos com pressupostos falhos, metodologias obscuras, com dados indisponíveis a se conferir ou à conferência, e até mesmo de auditagem. Ora, apesar da capacidade dos cálculos apresentados que impossibilitam uma auditoria rigorosa, conseguimos identificar erros em pressupostos que superestimaram o impacto orçamentário da tese da revisão da vida toda. O que existe, na verdade, é que todos os pressupostos adotados possuem viés sistemáticos de majoração do valor final, de forma que poderá ser identificado de maneira deliberada, objetiva, e se quando nós enviesamos através dos debates públicos em face da tese previdenciária em questão. Atualmente, o tema está em julgamento perante... Atualmente, o tema que estava em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal para definições da sua viabilidade ou não desta tese, quanto à possibilidade de revisão ou da revisão mais benéfica ao segurado, né? A título de exemplificação, ambas as notas do caso, tá? Elas cometem erros ao desconsiderarem os prazos de decaimento para avaliar quem teria o direito de solicitar a revisão dos benefícios previdenciários. No caso, por exemplo, no caso da redução em 30% do intervalo do tempo hábil para o requerimento de revisão do benefício previdenciário, correspondente também aí a uma redução de 44,6% do total de segurados que estão hábeis
à discussão da revisão da vida toda. Apenas com estes dados já é possível se afirmar que mesmo a nota técnica do INSS, que estimou em 46 bilhões em 10 anos, ou 15 anos, está esta tese superestimada em quase 2 vezes o valor real do impacto da revisão da vida toda. Este percentual elevado de aposentados que perderam o direito à revisão da vida toda devido ao decaimento e também o grupo que teriam ganhos no valor de suas aposentadorias, caso a tese fosse vitoriosa, como foi perante o STF, devido a estas curvas de rendimento médio dos trabalhadores brasileiros, conforme-se o envelhecimento, os maiores benefícios que são atualmente mais idosos e a cada ano o adicional que reduz o ganho médio da revisão para o corte do beneficiário. O que observamos é que não apenas as notas técnicas do INSS superestimam o número de pessoas que seriam potencialmente beneficiadas, como ainda também superestimam o ganho médio na aposentadoria que estas pessoas ganhariam, né? O INSS fala em mais ou menos 4,14% e mais ou menos 3,1%. Pode até parecer pouco em pontos percentuais, mas é uma redução relativa, que é de 25% no ganho médio por aposentado elegível. Ao concluir na amostra pessoas que não têm mais direitos à revisão da vida toda e que teriam os maiores ganhos, há uma dupla superestimação. Uma atualização destas estimativas, corrigindo pelos erros supracitados pelo INSS, chega no valor de 18.1 bilhões em 10 anos, ou 1,1 bilhões de reais por ano, que nada mais é do que mais e muito aquém dos 4,6 bilhões por ano, e que nesse caso, é um universo de distância dos inexplicáveis 24 milhões por ano, conforme dito na segunda nota técnica, né? Há mais afirmações exageradas que decorrem desses erros, como, por exemplo, quando afirmaram que, parcialmente, metade dos trabalhadores brasileiros teriam o direito à revisão da vida toda. Na verdade, para a maioria dos aposentados, a revisão não valerá a pena, porque a sua contribuição era menores antes de junho de 94, daqueles que já foram depois, né? Estimamos que o rendimento, idade da população brasileira, com trabalhos formais, se irá identificar que o pico do rendimento do trabalhador brasileiro se dá por volta dos 50 anos e não do início da sua vida laboral. Por tudo que nós falamos, é de se considerar que as questões legais referentes à decadência, à revogação
aquilo que está lá previsto lá no artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019, é fácil afirmar que a revisão da vida toda é um direito excepcional. Com base nessas informações fornecidas pelo INSS, da nota técnica 4921 de 2020, tá? E nas informações que dispomos do contexto socioeconômico e demográfico brasileiro. Por isso é possível se estimar que por volta de 10,7% dos aposentados por tempo de contribuição entre 2012 e 2019 teriam algum ganho em suas aposentadorias com a revisão da vida toda. Focamos então aqui a nossa discussão nos pressupostos da nossa técnica, né? Que estimou o valor em 46 bilhões de reais, pois não vemos aí também tanta razoabilidade mínima nos critérios empregados para se chegar a este valor inicial de 360 bilhões, conforme diz na nota técnica 12 de 2022 do DIEBEM do INSS. De qualquer forma, evidencia-se que a cautela com estes números deverá ser a maior possível. Nas duas notas técnicas apresentadas, os responsáveis pelos cálculos não se deram ao trabalho de disponibilizar nenhuma base de dados anônimos que permitisse a auditoria independentemente de qualquer outro método utilizado para se chegar a esse número, né? Só podemos lamentar que tal decisão judicial que possa afetar a materialidade e o direito previdenciário, afetar a vida de tantos milhares de aposentados, de suas famílias, afetar as contas públicas e a sua previsibilidade, né? E que chegue até onde chegou, sem que as instituições tenham construído e disponibilizado evidências à altura para ajudar a dar racionalidade ou racionalizando evidências, certo? A essa tal decisão judicial. A transparência e a qualidade das evidências apresentadas em temas de importância não tão grandes, provavelmente, não são ainda piores, tá? Que, no entanto, a cultura da boa análise de evidências e da análise de impacto chegue logo ao tomarmos a tomada de decisões e às instituições brasileiras, né? Vamos ficar por aqui, já se demanda quase 20 minutos de conversação. Não, em havendo novas notícias sobre o assunto, prometemos estar informando a todos os amigos e pensionistas de nosso canal. Forte abraço a todos e até uma próxima atualização.